Já está aqui? Quero chamar Yosef Akiva para o altar. A mídia aí, Palmeiras, como que tá? Ganhou ou perdeu? O judeu tá triste. Mas essa estação passa, viu? Em nome de Jesus. Amém, gente? Tem algum palmeirense aí? Brincadeira, viu? Obrigado. Boa noite, queridos amigos e irmãos. Shalom Aleichem quer dizer que a paz esteja com você. Duro não é o Palmeiras perder de 1-0, duro é aguentar corintiano. Tem corintiano aqui? Calma, não quebra nada, calma. Só quem é corintiano levanta a mão devagar, devagarinho. Pera. No final vocês fazem uma fila que eu vou expulsar esse mal da sua vida hoje. Vai ser muito milagre, né? João capítulo 5. Já que é aniversário de 5 anos dessa comunidade. João capítulo 5, do versículo 1 até o 9. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Beit Hesed, e em português Betesda, que quer dizer Casa da Misericórdia, a qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo e agitando-a, o primeiro que entrava no tanque sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Então lhe respondeu o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto vou, sempre outro desce antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e pôs-se a andar. E aquele dia era, 1, 2, 3, era? Aquele dia era hoje. Hoje é o dia. O Evangelho de João é diferente dos outros 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, em sua sinopse, em sua comparação, são quase idênticos. O grande volume de escrito desses 3 evangelhos narra uma grande multidão de milagres que Jesus realizou. Todavia, o Evangelho de João é diferente dos outros 3. Enquanto os outros 3 detêm-se
em narrar os milagres que Jesus fez, o Evangelho de João é diferente. De todos os milagres que Jesus fez, João narra apenas 7. E é de propósito. Ele narra 7 milagres e detém-se a anotar, a escrever, a dar volume no seu livro com as palavras que Jesus disse. Por que existe tanto essa diferença? É porque Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos escritos para ímpios. O evangelho de João não foi escrito para ímpio, foi escrito para o povo judeu, para o povo que conhece as Escrituras, para o povo que é chamado de povo do livro. Observe, quando é para os ímpios, eles escrevem os milagres, os sinais. Por quê? Porque são os ímpios que vivem atrás de sinais. Mas como o Evangelho de João é escrito para quem já conhece a palavra, então, para quem já conhece a palavra de Deus, não são os milagres mais importantes do que aquilo que Deus fala. Se você é daquele que vive daqui para acolá, falou que tem um burburinho de milagreiro aqui, milagreiro ali, algum mágico de Oz ali, você vai lá, isso é uma identificação espiritual que você ainda não se converteu. Porque quem realmente é salvo, ele não fica andando para lá e para cá atrás de milagre. Ele dá valor para as palavras que Deus diz. Dos 7 milagres, talvez seja este um dos mais notórios. O milagre do paralítico do tanque de Betesda. É muito importante você ver a visão, a ótica de quem escreve. Porque, diferente da mensagem de ontem, este daqui está escrevendo o que está vendo. Este, João, é testemunha ocular do que ele escreve. Redobre sua atenção. Olha só como ele começa. Havia uma festa dos judeus. E Jesus, judeu, subiu para Jerusalém. Ora, apenas 3 datas no ano obrigava judeus peregrinarem para Jerusalém, porque lá, somente lá estava o templo. O único lugar autorizado para fazer o templo era lá. Então, judeus do mundo inteiro migravam. Você já leu um livro de Salmo? Alguns dos livros de Salmo dizem assim, cântico de romaria, cântico de romagem. Por que esses salmos têm esse subtítulo? Porque quando eles saíam em caravana indo para Jerusalém, eles iam cantando aqueles salmos. Ora, eles atravessavam desertos, montanhas, vales, rios, mares, migravam de África, migravam da Ásia, migravam da Europa. Onde os judeus estavam? Quando chegavam as festas fixas, determinadas por Deus, eles largavam tudo e peregrinavam para Jerusalém. Quais são essas 3 festas fixas? A primeira, Hag Pesach Sameach, a festa da Páscoa. A segunda, Hag Shavuot Sameach, 50 dias depois da Páscoa, a festa das colheitas, do Pentecostes. E a terceira, Hag Sukkot Sameach, a festa dos tabernáculos. Então você imagina multidões de peregrinos saindo de suas terras e indo para Jerusalém. É isso que diz o verso 1. A ótica do autor, ele está vendo uma multidão de pessoas migrando. E no meio delas, Jesus. Olhe para mim, preste atenção. Jerusalém possui 12 portas. Das 12 portas que existe nas muralhas, a mais importante, a porta dourada. A porta dourada, ela está de frente para o Monte das Oliveiras. É a maior de todas.
é a mais larga, a mais alta, a mais suntuosa das 12 portas da cidade. Por que que a porta dourada é a mais bonita, a mais suntuosa de todas? Porque é a porta para quem vai entrar no templo. É a porta para quem vai adentrar a casa de Deus. E o profeta disse que quando Machia vier, ele vai entrar triunfante por esta porta. Esta porta, senhoras e senhores, existe até os dias de hoje. Porém, está fechada com pedras. Foi quando os muçulmanos otomanos tomaram Jerusalém e dominaram sobre ela, que alguém disse: esta porta aqui, essa mais suntuosa e a maior de todas, é a porta que o Salvador, que o Messias vai entrar. Então, os muçulmanos disseram: então quer dizer que o Messias vai entrar aqui? Vamos impedi-lo. Os muçulmanos fecharam a porta, que está fechada até hoje, com grandes pedras, e colocaram na frente dela um cemitério, porque eles sabem que o Messias não toca em coisa morta. O que os muçulmanos não sabem é que o profeta Zacarias disse que quando esse Messias vier, ele vai pisar no Monte das Oliveiras, e quando ele pisar no Monte das Oliveiras, os mortos vão ressuscitar. O que os muçulmanos não sabem é que quando esse Messias vier, ele pisar no Monte das Oliveiras, vai haver um terremoto, e as portas fechadas vão abrir. Na época de Jesus, elas estavam abertas. Pessoas juntavam dinheiro durante o ano inteiro, só para ter a honra de passar naquela porta. A porta dourada é a porta do triunfo, é a porta da honra, é a porta da vitória. Se fosse nos dias de hoje, milhares de pessoas estariam fazendo selfie lá. Então eles peregrinavam. Quando eles chegavam ali, eles se apertavam. E eles iam de passo em passo, apertado, um empurrando o outro, para passar naquela porta. Quando eles chegavam no umbral daquela porta gigantesca, eles colocavam a mão direita e diziam: Baruch Havá, Vishen Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. A maior honra era colocar a mão naquelas portas. Pessoas eram curadas ali, pessoas eram libertas ali. Então as pessoas vinham e todo mundo queria passar pela porta da honra, menos Jesus. Porque o texto segundo, verso 2, vai dizer assim: ora, existe ali junto à porta das ovelhas. Jesus vem no meio da multidão. E quando ele chega na porta da honra, o que ele faz? Ele sai do meio da multidão e vai para a porta das ovelhas. Deixa eu lhe explicar. A porta das ovelhas era a menor das 12, a mais estreita e a mais baixa. Sabe por quê? Eu lhe explico. Se a porta da frente do templo, pastor Wellington, era a porta dourada, para que todos entrassem em triunfo, a porta do fundo do templo era das ovelhas. Sabe por que chamava porta das ovelhas? Porque quando alguém pecava naquela época, ele tinha que pegar uma ovelha, um cabrito, um animal, botar nas costas e ir lá nesse templo, entregar essa ovelha, esse cabritinho para ser sacrificado. Onde está o problema aqui? É que quando alguém chegava em Jerusalém com um carneirinho nas costas, todo mundo olhava e dizia: pois sério, hein? Esse deve ter pecado feio. Ou seja, alguém que pecava, que trazia o sacrifício para perdão de pecado, ele não tinha o direito da honra. Então ele tinha que se direcionar não para a porta da frente, para a porta do fundo.
Se a porta da frente é a porta da honra, a porta do fundo é a porta da vergonha. Ninguém queria ir lá. Ninguém queria ir àquele lugar. E as pessoas que lá iam rápido, entregavam na mão do assistente as ovelhas e iam embora. Ninguém suportava o odor daquela porta baixa e estreita, sem nenhum adorno, mas que todos sabiam, é a porta do fundo do templo. Olhe bem para mim o que eu estou lhe dizendo. Quem está falando com você é maior do que eu. Quem está falando com você conhece cada fio de cabelo da sua cabeça. Quem te trouxe aqui nessa noite está lhe dizendo que Ele muito bem conhece a sua porta das ovelhas. E não se assuste no que vou dizer. Ele não está preocupado com os seus triunfos, com as suas honras, com os seus adornos. Não. Hoje Ele te trouxe aqui porque Ele quer entrar na sua porta das ovelhas. Eu estou falando de alguém que é muito mais atraído pelos seus erros do que pelos seus acertos. Porque os seus acertos te faz imaginar que você é um anjo, mas os seus erros te faz ter a certeza que você é humano. E o negócio de Deus não é com anjos e seres perfeitos, mas sim com humanos carentes e dependentes da sua graça. Estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Lá na porta das ovelhas, no fundo do templo, quando eles fizeram um templo, sobrou no fundo do templo assim um espaço, um terreno. E os sacerdotes pensaram assim: o que nós vamos fazer nesse fundo aqui, nesse terreno? Então os sacerdotes disseram assim: vamos fazer aqui, redobre sua atenção, vamos fazer aqui 5 piscinas. Para que essas piscinas no fundo? Para quando alguém entregasse a ovelha, a gente pudesse imergir ela nas águas e ver se ela não tem defeito oculto. A ovelhinha vinha cheia de lã, e na lã não dá para você examinar a pele da ovelha, se tem mancha. Não dá para examinar a parte escondida pela lã. Então o que eles faziam? Eles pegavam o sacrifício, a ovelha, e mergulhava nesses tanques. Quando ele tirava, a lã estava baixa. Aí eles olhavam para ver se não tinha ferida, para ver se não tinha mácula. Aleluia. No verso 1, uma multidão. No verso 2, Jesus sozinho. Pastor Wellington esteve em Jerusalém. Ele sabe, porque lá tem as ruínas do tanque de Betesda. Elas são para baixo. É um buraco. É até difícil de entrar lá. Mas Jesus se abaixou para entrar na porta. Se abaixou para descer do tanque. E está se abaixando para descer aqui nessa noite. Quando ele se agacha, ele adentra aquela porta e ele se depara com uma coisa impressionante. Tem uma multidão lá na frente, mas tem uma outra multidão aqui atrás. No verso 2º, 3º vai dizer assim: ora, havia ali uma multidão. Veja, no verso 1 uma multidão, no verso 2 ele sozinho. No verso 3, uma multidão, de quê? De cego, coxo, aleijado, paralítico, que estavam ao redor de um dos 5 tanques. Não eram animais que desciam naquelas águas, era uma multidão de pessoas com defeito, pessoas com problemas, pessoas envergonhadas, pessoas abandonadas, pessoas desprezadas,
pessoas sem saída. Sim. Todos nós aqui possuímos os nossos defeitos. E são eles que atraem o Senhor na nossa direção. Você pode esconder os seus defeitos dos homens, mas nunca os esconda de Deus. Porque para os homens o efeito é afastamento, para Deus é aproximação. 3 pessoas entenderam o que eu falei. Chegando naquele lugar, existia uma multidão de pessoas. Observa uma coisa: a multidão que está lá na frente é só glamour, é só glória humana. A multidão que está lá na frente vai cultuar e vai voltar para casa do mesmo jeito que chegou, porque estão encarando a casa de Deus como um ponto turístico. Mas o povo que está lá no fundo, ele está lá no fundo, não é para aparecer não. Ele está lá no fundo, é porque eles estão à espera de uma resposta, à espera de um milagre. Eu não sei que tipo de gente está me ouvindo aqui nessa noite. Eu não sei se você está na frente ou se você está no fundo. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Se você estiver com esse grupo que está esperando o milagre de Jesus, ele veio aqui, aleluia, para encontrar com você nessa noite. Ele vai para a porta dos fundos e se depara com a multidão de pessoas. Não tinha um ali que não tinha um problema. Não tinha um ali que não tinha uma decepção. Não tinha um ali que não tinha uma ferida. Todos estavam ali. E olhe para mim. Há um texto da palavra que diz assim: quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará ele fé na terra. Não se prega mais sobre fé. Eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Vocês que vivem aqui, que esse daqui é o mundo de vocês. Eu viajo, já fui a 29 países do mundo, todos os estados da federação. Em 30 anos, eu lhe asseguro que eu já vi coisa. Eu já vi cultos que tem de tudo, menos Deus. Isso daqui, você chama de igreja, mas isso aqui não é uma igreja. Isso daqui é uma Betesda. É uma casa de misericórdia. É um lugar onde Deus preparou para realizar milagre na sua vida e para curar as mazelas mais profundas da sua alma. Quantas pessoas chegaram na beira daquele tanque de Betesda e falaram: não aconteceu nada comigo aqui, eu vou embora. Eu lhe pergunto, nesses 5 anos, quantas pessoas entraram aqui e não tiveram a mesma paciência que esses desertores? Ainda bem que você não. Ainda bem que você está aqui, porque você acredita que seja um anjo ou não, mas no mover das águas, um milagre estará disponível para alguém no nosso meio. Eu estou falando de expectativa, senhoras e senhores, de uma multidão de pessoas que tem a mesma expectativa, que tem o mesmo olhar, que tem o mesmo foco. Ninguém dorme, todo mundo no arré do pé, porque a qualquer momento, a qualquer hora, um anjo vai descer e movimentar as águas. Milagre é fruto de vigilância. Milagre é fruto de persistência. Milagre é fruto de fé. Se você é daquele que desiste fácil, você está no lugar errado. Aqui existe uma manifestação de misericórdia de Deus para alguém. E sabe, ainda que fosse um anjo que descesse, a palavra anjo na língua hebraica é malach. Ela tem duplo sentido. Malach quer dizer anjo e quer dizer mensageiro.
O que isso quer dizer? Que toda vez que Deus envia um mensageiro, Ele está movimentando as águas do tanque. Pode acreditar, tem gente que está me ouvindo aqui pensando na novela, está pensando no que vai fazer amanhã. Tem gente que está ouvindo minha voz, mas não está prestando atenção em nada. Sabe o que isso quer dizer? Que isso vai determinar ainda mais a longevidade de você na beira do tanque do mesmo jeito. Mas se tiver um aqui nessa noite que não tira o olho do tanque e que fica atento na mensagem e no mensageiro, no anjo que Deus envia, aí alguma coisa diferente tem que acontecer. Onde estão os teus olhos? Onde está a sua esperança? De onde você está pensando que vai vir o seu triunfo? As pessoas se amontoam ali. E a Bíblia diz que Jesus se encontra com essa multidão. E olha aqui. Ó. Com licença, amigo. Com licença. Opa, dá licença. Deixa eu passar aqui. Opa. No meio daquela multidão, Ele veio por causa de um homem. Vou repetir de novo. No verso 1, uma multidão. No verso 2, Ele sozinho na porta. No verso 3, outra multidão. No verso 4, um único homem na beira do tanque. Sabe por quê? Porque João enxerga a multidão e Deus enxerga o indivíduo. Cada um de vocês tem a sua individualidade, a sua maneira, a sua forma. E o Senhor tem muito interesse em cada um de vocês. Quem foi que falou amém aí? Deixa eu ver. Foi aqui a pastora. A pastora recebe, viu? Porque a palavra está saindo assim, cortando na cabeça deles e eles não estão percebendo. Jesus vem, pede licença e chega na beira do tanque. Um homem lá. Olha o que o texto vai dizer, importante. 38 anos que ele está lá. Sabe qual a idade de Jesus? 31. Quer dizer que 7 anos antes de Jesus nascer, ele já estava lá. Que quando Jesus lá na porta da frente foi apresentado no templo pela primeira vez, ele já estava, no 8º dia, ele já estava 7 anos no fundo. Que quando Jesus voltou com 13 anos para o Bar Mitzvah e assustou os doutores da lei, ele já estava lá há 20. Que quando Jesus foi batizado por João, lá no Jordão, com 30, ele já estava há 37. Eu não sei quanto tempo está você nessa situação. E a mim, humano, nem importa saber, porque eu não posso fazer nada. Mas o meu Senhor, Ele sabe quanto tempo que você está nessa luta. Ele sabe quanto tempo você está nessa prova. Quanto tempo você está nessa situação. E há um grande interesse dele agir na sua vida aqui nessa noite. Jesus chegou perto dele. E a Bíblia vai dizer que ele sabia que ele estava assim há muito tempo. Jesus chegou perto dele, preste atenção, tá? Porque você sempre entendeu isso errado. Ele não falou assim: Ei João, ei Antônio, ô Zé, quer ser curado? Porque se ele fala assim, todo mundo que estava ali ia levantar a mão e dizer: eu quero. Ia ser uma bagunça. Mas não. Jesus se abaixa mais uma vez e sussurra: quer ser curado?
Vou te dar um exemplo. Elias achou que Deus ia falar com ele num fogo e não veio. Num terremoto e não veio. Num granizo não veio. Depois bateu uma brisa leve e Deus sussurrou. Ainda não entendeu? Todo mundo acha que Jesus tinha 12 discípulos, mas não. Jesus tinha, numa pirâmide, 500 discípulos. Isso está escrito no livro do Atos. Olha aqui para mim, não se distraia. 500 discípulos que ele apareceu ressurreto. Só que ninguém sabe o nome de nenhum deles. E ninguém sabe de nada que eles fizeram. Só que há uma elevação nessa pirâmide. Um outro grupo de 70 discípulos. Esses 70, ninguém sabe o nome, mas conhece as obras. De 2 em 2. Acima do grupo de 70, um grupo mais seleto ainda, de 12. E aqui sim, a Bíblia vai dar nome. Porque quando a Bíblia chama assim, Elias, João, Abraão, a Bíblia não está falando de pessoas, a Bíblia está falando de legado. O nome é um legado. A pessoa, a matéria morre, mas o nome continua vivo. Quando a Bíblia chama assim, o menino, a moça, o rapaz, é porque pessoas que só passaram para cumprir o propósito naquela hora e não fizeram mais nada depois disso. Quando chega no grupo dos 12, a gente sabe o que eles fizeram e o nome deles. Aqui tem intimidade. Só que no meio dos 12 ainda tinha um grupo mais seleto ainda, o grupo de 3. Pedro, Tiago e João, que viram coisa que os 12 não viram, que os 70 nem imaginaram e que os 500 nem chegaram perto. E no pico dessa pirâmide tem um grupo de 1. A pessoa mais íntima no mundo de Jesus, João. João era tão íntimo, que Jesus não precisava falar forte com ele. De tão perto que estava, sussurrava. Porque quanto mais perto você está, mais clara é a revelação. Vou lhe dar um exemplo. Na última ceia, os 70 não estão, os 500 não estão, mas os 12 estão. E na mesa, Jesus vai e dá uma revelação para os 12, não para os 70 e não para os 500. Jesus diz assim, um de vós vai me trair, falou abertamente. Todos começaram a perguntar entre eles. João, íntimo e próximo, se debruça no peito e baixinho pergunta: mestre, por acaso sou eu? Jesus vai antecipar João, ele vai dizer o seguinte: não é você, mas porque você é muito próximo de mim, eu vou fazer você saber das coisas antes dele. É aquele que eu vou dar o pão molhado. Enquanto está todo mundo discutindo, João ficou de olho no sinal. Jesus pegou o pão molhado e deu para Judas. Judas saiu para trair e ninguém percebeu, porque ninguém conhecia o sinal. Mas na hora que Judas sai, aí sim João sabe, esse daí é o traidor. Por quê? Porque quanto mais perto você está do coração de Deus, mais clara é a revelação para a sua vida. Quando você é íntimo, não precisa gritar, não precisa de barulho. Você tem sensibilidade para discernir. Preste atenção. Você que vive pedindo dons para Deus, antes de você pedir qualquer outro dom, pede o dom do discernimento. Porque esse sim vai fazer uma grande diferença. O Senhor nessa noite te trouxe aqui para sussurrar no seu ouvido. Ele está falando de coisas que vão acontecer nos próximos 90 dias da sua vida. Porque Ele está descendo na sua porta das ovelhas.
porque Ele está vendo você persistindo à beira desse tanque. Ele vai até aquele homem e fala só com ele. A Bíblia diz que tinha uma multidão de pessoas, mas só ele foi curado. O fato de você estar aqui é muito bom, mas não é suficiente. Porque aquelas pessoas estavam no lugar certo, mas estavam dispersas. Você tem que estar no lugar certo e atento a qualquer palavra, a qualquer sinal, a qualquer movimento, porque isso gera em você um relacionamento de intimidade com Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus porque eu estou pregando para mim. É muito importante você prestar atenção nos sinais, porque Deus manda sinais, e se você estiver disperso, você não vai entender. Olha só o que é discernimento. Gênesis capítulo 18, Abraão nos carvalhares de Manre, o metro quadrado mais caro do Oriente Médio na época, o único lugar no deserto que tinha sombra e água fresca. Todo aquele terreno era de Abraão. Daqui a pouco Abraão está sentado à porta da tenda da casa dele no maior calor do dia. Quando ele olha no horizonte, ele vê 3 mendigos passando. Se ele não fosse atento aos sinais, ele poderia chamar o segurança e mandar expulsar. Ele poderia soltar os cachorros para mandar morder. Ele poderia, se fosse generoso, juntar 3 marmitex e um balde d'água e dar para ele seguir. Mas quando ele vê os 3 mendigos passando, olha a percepção, ele disse: opa, tem alguma coisa aí. Sabe por quê? Porque aqui nunca passa mendigo. Se nunca passa, ele ligou a antena, Wi-Fi espiritual, e disse: alguma coisa tem aí, e eu acho que é Deus que está trabalhando por trás disso. Levante a sua mão direita, levanta a mão direita, fecha os olhos. Nos próximos dias, coisas estranhas vão acontecer. Deus está mandando ele dizer: preste muita atenção nas coisas estranhas que vão acontecer, porque por trás dessas coisas incomuns e anormais que vão acontecer, tem uma resposta, tem uma vitória e tem uma virada de mesa para a sua vida. Eu queria ouvir quem são aqueles que acreditam nessa palavra profética que está sendo liberada para a sua vida. Para terminar sobre Abraão, ele olhou os mendigos e saiu correndo. Príncipe, bilionário. A Bíblia vai dizer que não eram 3 mendigos, eram 3 anjos. Eles estavam travestidos. Deixa eu falar uma coisa para você, é muito forte que eu vou falar. Você sabe quais são as 3 pessoas mais perigosas do mundo? Que você não pode tocar nelas de jeito nenhum, senão você se arrebenta. Eu vou te dizer: a viúva, o órfão e o estrangeiro. Não mexe com esse povo, viu? Porque se um estrangeiro, e não precisa ser estrangeiro de outro país, é só ele não ser daqui. Se um estrangeiro pedir ajuda para você, se você der R$10, Deus passa a te dever 70. Porque qualquer coisa que você faz para uma viúva, para um órfão e para um estrangeiro, se multiplica em 7, seja coisa boa ou ruim. Se você der um tapa na cara de uma viúva, não se preocupa, Deus vai levantar 7 para dar um tapa na sua cara. É o povo mais perigoso que existe. Se você vê um órfão, cuidado. Faz coisa boa, diga coisa boa, porque senão vai fechar o tempo para o seu lado. Quando Abraão viu os 3 mendigos, ele saiu correndo. Chegou nos mendigos e disse: meu Senhor, não era anjo. Ninguém, olha o que ele diz, hein? Ninguém pisa na minha terra, no meu território, sem ser abençoado pelo Deus que eu sirvo.
Vem aqui, abraçou os mendigos fedidos, sem saber que um daqueles anjos estava com a manifestação do nascimento de Isaac. Porque quando você faz alguma coisa sabendo é uma coisa, mas quando você faz uma coisa sem saber é outra. Quando ele se aproxima da casa, ele grita: Sara, temos visita. Pega o carneiro do meu prato, pega a água do meu balde, porque eles vão comer o que eu como e eles vão beber o que eu bebo. Aí os anjos olhou um para o outro, estou todo arrepiado. Os anjos olhou um para o outro e falou: não, a gente tem que entregar logo a bênção para esse homem, porque ele é grande demais, ele é exaltado demais, ele percebe os sinais demais. Não despreze as coisas simples da vida, hein? Porque talvez por trás de trapos esteja a vitória que você está esperando há anos. E quando alguém pisar na sua terra, não dispensa de mãos vazias, porque Jesus disse: se não te der nem um copo d'água, bate a sandália dos seus pés, porque haverá mais rigor para você do que para Sodoma e Gomorra. Não sou eu que disse, Jesus. Jesus chegou perto daquele moço e fez uma pergunta objetiva: quer ser curado? Ao mesmo tempo que objetiva, não tinha lógica ele perguntar aquilo, porque ele estava ali, era para ser curado. Mas não é uma pergunta sem lógica. Eu fico lembrando de Jacó lutando com o anjo a noite inteira, mas o anjo sapecou Jacó, irmão. Mas bateu no bichinho dele ficar torto. Sabe, irmão, 1 quilo de carne em Israel custa $100, 1 quilo, mais de R$500. Porque é muito caro a carne bovina em Israel. Somente a frente do boi se come, a parte de trás não. É proibido, segundo o judaísmo, comer nervo. Por quê? Por causa de Jacó. O anjo puxou uma espada, diz os nossos sábios, da grossura desse dedo, e feriu Jacó no ciático, de modo que na hora que ele fere, Jacó entortou na hora. Só quem tem ciático inflamado sabe. O que é isso? Eu aqui o diga. Estou à base de morfina aqui. Ele bate a noite inteira em Jacó. Quando o dia vai amanhecendo, ele vira para Jacó e diz assim: Mashenha. Sabe o que ele disse? Qual o seu nome? Jacó disse: caramba, você me bateu a noite inteira. Só falta não ser eu que você estava procurando. Mashenha. Jacó agarrado na perna dele, olhou e disse: Shemen Yaakov. Sabe o que quer dizer Jacó? Yaakov, aquele que agarra. Porque ele agarrou no calcanhar do irmão quando nasceu, e agora ele está agarrado à perna de um anjo. Isso daqui mostra a determinação de alguém que, ainda que perca, se agarra e não desiste. Por isso que o nome da nação é Israel, valente de Deus, porque apanha, mas não desiste. Apanha, mas agarra. Quanto mais bate, mais forte a mão e mais firme a segurança. Como é seu nome? Ele diz: meu nome é minha sina. Eu me agarro em todas as chances desde o dia que eu nasci. O anjo olha para ele e diz: a partir de hoje não vai precisar mais. A partir de hoje você se chamará Israel.
recebe. Eu estou pregando em parábolas e código. Não larga. Deus está te dizendo, não desiste, não larga. Ah, Kiva, eu estou apanhando muito. Continua apanhando, mas não larga. A sua vitória você não pode largar. É ilógico, não é inteligente o anjo falar, mas como é seu nome? Será que o anjo não sabia? Claro que sabia. Olha o capítulo 6 de Isaías. Depois de ver toda aquela glória, uma voz parte lá do trono e diz assim, ó: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Só tem Isaías vendo, não tem mais ninguém. Não tem uma segunda opção. Quem envia? Tipo jogando indiretinho, ó Deus jogando indireto. Quem enviarei? Zé disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Ao cego, o cego chega para Jesus. Jesus olha para o cego e pergunta assim, o que queres que eu te faça? Ao cego, não, eu queria uma bengala nova com direção hidráulica, ar-condicionado. Isso é pergunta que faz para cego? Isso é pergunta que faz para um homem que está vendo a glória de Deus? Isso é pergunta que faz para um patriarca que está apanhando a noite inteira? Isso é pergunta que faz para um homem na beira de um tanque que quer ser curado? Por que Deus faz essa pergunta? Eu vou lhe dizer uma coisa. Bem lá no começo da minha fé, eu estava numa prova, mas pensando numa prova doída. Aí eu tive a ideia genial de dizer assim, eu não vou falar para Deus da minha prova não, porque Ele já sabe. Não vou falar o que eu estou passando, porque Ele já sabe. Irmão, foi eu dizer isso, a prova duplicou. E eu, todo achando que era espiritual, diz assim, não vou falar. Aí arrochou mais ainda. Aí um dia, alguém chegou para mim e falou assim, Deus sabe o que você está passando, mas Ele quer ouvir você dizer. Sabe por quê? Porque Ele é pai e você é filho. Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer ter relacionamento. Relacionamento com você. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Deus de relacionamento. Jesus está perguntando porque Ele quer relacionamento, interagir. Mas olha bem aqui, eu estou terminando. Quem quer que eu pare, diga amém. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Deixa eu dar só uma olhada na hora, porque vocês têm que ir embora já já. Que hora que termina o culto? Você aguenta até a meia-noite? Você aguenta, mas eu não. Eu não dou conta, estou gemendo aqui, estou suando frio. Mas olha, preste atenção. Jesus fala com aquele homem, quer ser curado? Mas a mente dele está tão cauterizada que ele pensa assim, duas coisas. Não, para eu ser curado eu tenho que pular no tanque. Ele não acredita que aquele homem que está ali é maior do que o anjo que movimenta a água. Isso é um grande problema da maioria das pessoas. Elas acham que Deus só trabalha daquele jeito, que Deus só faz daquela forma. Eu vou dizer algo aqui a quem possa interessar. Você está esperando o Senhor vir pela direita e Ele está lhe dizendo, eu vou vir pela esquerda. Você está esperando o Senhor vir pela frente, Ele está dizendo, eu vou te surpreender e eu vou vir por trás. Pode receber se você acredita. Os próximos dias serão surpresas de Deus para essa igreja. Esse 5º ano vai ser ano de muita surpresa gloriosa de Deus para esse ministério. O Senhor está lhe dizendo assim, quanto mais demorado for, maior será.
Quatro pessoas entenderam. Porque quando não demora, ele envia um mensageiro, um anjo. Mas quando demora é porque não vai vir anjo, vai vir ele mesmo em pessoa. Vai vir ele mesmo realizar, segurar você pela mão e te colocar de pé de novo. Deus vai te colocar de pé de novo. Mas tem uma segunda coisa que me chama a atenção e me preocupa. Sabe o quê? Jesus falou com ele e ele não entendeu nada do que Jesus falou. Porque a pergunta é objetiva, clara e fácil. Quer ser curado? É só dizer sim ou não. Mas aí quando ele diz que quer ser curado, o homem entortou o pescoço e disse: nem te conto, hein? Não, querer eu até quero, mas eu vou te falar, olha, eu não tenho ninguém que me joga no tanque. A expectativa dele está só numa coisa. Mas essa frase que ele diz, eu não tenho ninguém, é muito forte. Porque se eu não tenho ninguém, ele está dizendo, eu não tenho filho, eu não tenho esposa, eu não tenho marido, eu não tenho família, eu não tenho amigo. Eu não tenho Deus. Ninguém é ninguém. Ele está com um discurso de rebeldia, de ingratidão, de coração com lepra, com tártaro. Porque agora ele perdeu tanto a esperança, que ele diz, eu não tenho ninguém. E eu sei que existe alguém aqui no nosso meio, que essa semana, também pensou a mesma coisa. Viu que as pessoas se afastaram, se sentiu sozinha, e disse, não tenho ninguém. Mas tem uma coisa boa nisso, quando você acha que não tem ninguém, é a hora que ele aparece. O eterno só aparece nos lugares que a gente frequenta, que ele sabe que vai nos encontrar. Porque o eterno apareceu para Moisés lá no deserto, exatamente no lugar onde ele corria atrás dos cabritos durante 40 anos. O lugar que a sarça acendeu e o eterno desceu na terra, é o lugar onde Moisés passava todo dia, tocando as ovelhas do seu sogro Jetro. Talvez foi por isso que ele não acreditou que era Deus naquele fogo. Deixa eu te dizer de novo, o eterno vai encontrar com você, quando você encostar sua barriga naquela pia que você lava a louça. O eterno vai encontrar com você quando você encostar sua barriga naquele tanque que você lava a roupa. O eterno vai encontrar com você quando você chegar naquele ponto de ônibus que você chega cansado, e naquele ponto de ônibus ele sabe que você vai estar lá, então é lá que ele vai te procurar. Ele vai te procurar no lugar onde você frequenta, onde você convive, onde você ama. Não fica achando que você vai encontrar Deus nos grandes congressos lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, lá no estado. Você acha que Deus está lá? Não, Deus está aqui. Se é aqui que você frequenta, se é aqui que você anda, então é aqui que Ele vai te encontrar, é aqui que Ele vai vir te buscar. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Quer ser curado? Aí ele desaba, ele vomita tudo. Está entalado há 38 anos, eu não tenho ninguém. Meus parentes me colocaram aqui, disseram que ia vir semana que vem, já faz 38 anos que ninguém vem. Meus amigos me trouxeram para cá, me visitaram só uma vez. Tem 38 anos que eu estou abandonado, eu não tenho ninguém. E começou aquele blá blá blá, aquela reclamação, aquela murmuração. Igual alguém que eu conheço. Que quando a palavra como essa vem, cortando tudo, abrindo a terra como um arado afiado, aí o Senhor simplesmente olha para você e diz, você crê que vai ser agora? Aí você diz, então, mas é que eu precisava, eu queria, eu não sei o que, eu tenho esse problema, eu tenho aquele. Não está perguntando nada disso. Ele só está perguntando se você crê, se você quer, se você confia,
Se você crê que pode ser agora. Quer ser curado? Aí ele... Ainda bem que Deus não dá ouvido às besteiras que a gente fala. Porque teve vezes que você já falou: eu quero morrer. Eu quero... Deus nem ouviu essas besteiradas que você falou. Graças a Deus. Não era nem para você estar aqui. Desabafou, vomitou. Jesus, faz o seguinte, levanta, toma o teu leito e anda. Ontem ele diz: levanta, vem para o meio e estende a mão. Hoje ele diz: levanta, toma o teu leito e anda. Deus está levantando pessoas caídas aqui nessa noite. Sim, Deus está levantando o fraco. Onde é que estão os fracos? Deixa eu ver. Só aqueles fracos mesmo, que está precisando da ajuda de Deus. Cadê os fracos? Cadê? Então hoje Ele vai levantar o caído, Ele vai levantar o fraco. O que aconteceu? O aleijado não sente os pés atrofiados, as pernas atrofiadas. Na hora que Jesus deu a ordem, o pé começou a formigar. Aí ele mexeu o dedinho e falou: presta atenção. Jesus não falou isso e ficou lá esperando o resultado, porque ele já sabe o resultado. Então ele falou isso e saiu na mesma sutileza que entrou. Quantas e quantas vezes ele andou aqui, e você nem deu conta. Distraída, distraído. Ele é tão sutil, tão rápido, tão eficiente, que ele faz e a gente não sente, que ele faz e a gente não vê. Vou dizer de novo: ele está fazendo agora, e você nem está percebendo. Sim, ele está abatendo os seus inimigos agora. Ele está pondo por terra a armadilha e o levante agora. Você está aqui, ele está trabalhando lá, e você nem está percebendo o que ele está fazendo na sua casa. Naquele vendaval todo, ele está trazendo a paz. Ele vai colocar tudo que está fora do lugar, no lugar de novo. Você está aqui, nem está sentindo o que ele está fazendo. É sutil, é rápido, ele sai. E o homem ficou mexendo os dedinhos e falou: quando o homem virou o pescoço para procurar, cadê ele? Mexeu o pé. Mas tem uma coisa importante: ele não esqueceu da ordem. Depois de 38 anos prostrado, ele se levantou. Não sei quanto tempo prostrada. Não sei quanto tempo prostrada. Mas 2025 é o ano de se levantar. Ainda bem que tem 3 ou 4 aqui que acreditam no que eu estou falando. Ele começou a sentir o que ele estava sem sentir há muito tempo. Se você entrar aqui e não sentir nada, é porque tem alguma coisa errada. Você tem que entrar e sentir alguma coisa. Se você está sentindo uma alegria, uma vontade de chorar, porque o choro do Espírito não tem nada a ver com o choro do mundo. Ele faz bem. Você está sentindo uma coisa diferente, uma atmosfera diferente, é porque tem conexão. Olha aqui. Ele disse, ele lembrou: ele falou para eu me levantar. Aí ele levantou. Quando ele ficou de pé, os amigos todos falaram: o anjo veio e ninguém viu. Todo mundo olhou para a piscina e a água estava sem movimento. O que aconteceu? Ninguém entendeu nada. É isso, ninguém vai entender nada.
O negócio vai ser tão sem resposta que nem você vai saber explicar. Porque quando ele saiu de lá, o pessoal viu ele lá fora, falou: o que aconteceu com você? Ele falou: eu não sei. Verdade. Quem mandou você pegar ele? Ele falou: foi um homem, mas eu não sei nem o nome dele, eu não sei nem quem ele era. Ele chegou lá e mandou eu levantar e andar, e eu estou aqui andando. É isso. Não, mas como é o nome desse homem? Eu não sei, nunca vi, nem mais alto, nem mais magro, eu não sei. Mas eu sei que ele me curou, eu sei. A segunda ordem, ele podia levantar e meter o pé, sair correndo dali. Mas Jesus disse: você tem que pegar esse leito aí que você está deitado, por duas coisas. Você vai enrolar esse leito, vai pôr debaixo do braço. Quando você for contar o seu testemunho, as pessoas que não te conhecem não vão acreditar. Aí você mostra o leito. Porque todo milagre que Deus faz na nossa vida, Ele deixa sequela. É o leito para esfregar na cara dos incrédulos. E também porque aquele leito não ia servir para ele e nem para ninguém. Então o que não serve para você, não serve para os outros. O pastor vai lá na sua casa, tem um altar de imagem lá. Aí você fala: pastor, eu me converti, eu não quero mais essas imagens. O pastor disse: que bênção. Vamos quebrar tudo e jogar no lixo. Não, eu vou dar uma para minha avó, ela é muito devota. Espera aí, não serve para você e serve para sua avó? É igual o cigarro. Não, pegou o Márcio e falou: pastor, não vou mais fumar. Pastor, que bênção. Vamos jogar no lixo? Não, vou dar para o meu tio. Pelo menos ele vai ter um macinho de cigarro para fumar. Mas não serve para você, serve para o seu tio. Jesus disse: não deixa esse leito aí não. Não deixa, porque o que não serve para você não serve para os outros. Quando você for trazer uma oferta no altar, pensa bem no que você está trazendo. Será que a oferta que você traz é a oferta que você queria receber? Talvez a gente está achando que está dando oferta, mas está dando esmola. Sabe por que Jesus diz: pega esse leito e bota debaixo do braço? Para você carregar o testemunho com você. Vou contar uma história rápida. Eu preguei numa igreja de um pastor paraplégico, aleijado, cadeira de roda. Passaram-se assim uns poucos anos, ele me chamou para pregar de novo. Quando eu cheguei lá, ele estava andando. Falei: rapaz, o que aconteceu? Ele falou: pastor, foi num culto de tarde, não tinha ninguém. Deus me curou e me colocou de pé depois de 11 anos na cadeira de roda. Mas foi forte o que ele me contou. Ele diz assim: na hora que eu fui curado, irmãos, foi uma briga na igreja pela cadeira. Um puxava de um lado e dizia: não, essa cadeira nós tem que pendurar lá no púlpito, lá para todo mundo ver, que Deus faz milagre. Aí o outro puxava e dizia: não precisa disso não, vamos pegar essa cadeira e doar, fazer uma doação para uma casa de caridade para quem está precisando. E aquela briga pela cadeira, olhe para cá, não se distraia. Aquela briga pela cadeira, aí o pastor foi e falou: para tudo, para. Essa cadeira é minha, vai ficar comigo. Ninguém precisa dela mais do que eu. Todo mundo falou: mas você ficou louco, pastor? Você está andando, você não precisa mais da cadeira. Ele disse: é agora que eu preciso. Mas por quê? Ele disse: eu vou colocar na cabeceira da minha cama. Todo dia de manhã que eu levantar e pôr no pé no chão, eu vou olhar para ela e lembrar de onde Deus me tirou. Não joga fora a sua cadeira, não. Ela tem que ficar para você nunca se esquecer do que Deus já fez na sua vida. Porque tem coisa que você já esqueceu. E quando você esquece, você se torna ingrato. Eu vou terminar por causa da hora. Se eu for continuar, ainda tenho mais 2h20. Não, melhor terminar.
Feche os seus olhos, põe a mão no seu peito. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, o tema seria o inesperado extraordinário. Primeiro, porque esse aleijado não estava esperando. E segundo, que o que aconteceu com ele foi extraordinário. Você recebe o que eu estou lhe falando ou não? Se for tocar para mim é só piano, tá? Faz um fundo para mim, por favor, moça. Deixa Deus te usar. E você está vestida de anja? Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Quem está falando com você não é um andarilho, um vagabundo espiritual, sem história. Hoje o Eterno me apresentou o pastor Wellington. E o nosso santo se bateu. Combinou, deu certo. Quer dizer que eu vou voltar aqui muitas vezes. Preste atenção, porque é Deus que une pessoas. Preste atenção. Por isso, eu estou dizendo isso porque eu tenho que ter responsabilidade no que eu estou falando. Se nunca mais eu viesse aqui, eu ia falar um monte de coisa para ser levada pelo vento, mas não. Eu estou lhe afirmando que até o último dia do primeiro semestre desse ano, é 30 ou 31 de junho, o Senhor vai fazer o inesperado, extraordinário na sua vida. Você sente o seu coração arder? Então eu vou lhe dar 1 minuto para você falar com Ele. Se coloque na mesma condição que esse homem na beira desse tanque. Se coloque na mesma condição, na mesma necessidade que esse homem na beira desse tanque. Você precisa de alguma coisa, não precisa? É porque se você não precisasse, talvez você nem estaria aqui. E Ele quer ouvir o que você tem a dizer. Ele quer ouvir o que você tem a dizer. Você tem algo a dizer? Diga agora, diga agora. Você pode sussurrar ao seu ouvido. Você imagina o mestre chegando agora perto de você. Olhando para você com um olhar de bondade, dizendo: o que você quer que eu te faça? Sinta Ele aí perto de você. Sinta Ele aí perto de você. Não é para ficar calado. E se você estiver com a voz embargada, deixa suas lágrimas falar. Porque as suas lágrimas são mais sinceras do que as suas palavras. As lágrimas é a linguagem da alma. Se você entrar num culto e não chorar, tem alguma coisa errada com você. Então se solta. Não se preocupa com o que alguém perto vai pensar. Não se preocupa com a maquiagem, com o cabelo. Esquece isso. Jesus
Jesus está baixando-se agora, sussurrando. E é isso que Ele te diz: que tu queres de mim, meu filho, que tu queres de mim, minha serva. Eu te amo. Te amo tanto que foi eu que te livrei. Te amo tanto que foi eu que enxuguei as suas lágrimas. Te amo tanto que foi eu que afastei aquelas pessoas. Te amo tanto que foi eu que fiz isso que está acontecendo acontecer. Te amo tanto que foi eu que te tirei lá da sua terra, da sua parentela, e te trouxe para essa terra. Não, você não é órfão, porque eu estou contigo. Lembra naquela cama que você me disse que preferia não se levantar nunca mais de lá? Lembra quando você me disse que você não tinha mais condição de continuar aquilo que eu coloquei na sua mão? Quando te contrariaram, quando te abandonaram, quando foram ingratos com você, ainda esses dias você disse assim: nunca mais ajudo ninguém, porque todos que eu ajudei foram ingratos comigo. Eu ouvi quando você disse isso. Não diga mais, porque tantos serão aqueles que saberão que as minhas mãos estão sobre ti, e eles virão. Eu quero de você a minha humildade. Eu quero que você se pareça comigo. Eu quero que eles me vejam em você. É por isso que eu te trouxe aqui, porque eu vou fazer os seus olhos brilharem de novo. Hoje eu estou reacendendo o pavio que estava apagando, o pavio que estava fumegando. É agora que você vai se levantar. É agora que eu vou te fortalecer. Conta os dias, porque o inesperado e o extraordinário está chegando para a sua vida. Eu vou lhe dar 1 minuto para você falar com Deus. Vai, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Vamos, abre a boca, abre a boca. Não seja tímida, não seja tímido. Vamos, vamos, com ousadia. Mostra uma nuvem sobre este templo. É uma nuvem de glória. Haverá um grande desatar de Deus para esta
igreja, para esta comunidade. Os milagres agora vão começar a seguir um atrás do outro. As pessoas vão vir a essas portas, porque saberão que Deus está aqui fazendo coisas verdadeiras. Oh, aleluia. Senhor, aqui está o seu povo, é o seu povo. Não é o meu povo, é o seu povo. Não os deixe sair desta casa de misericórdia do mesmo jeito que chegaram. Aquilo que dominou eles por tanto tempo não vai dominar mais. Abençoa esse povo, Senhor, e todos saberão que Tu estás no meio deles. Quantos podem dar um grito de júbilo e aplaudir bem forte ao Senhor nessa noite? Mais forte, mais forte. Aqui. Agradeço muito a Deus. Não era para eu estar aqui hoje, mas o Senhor aprove que eu estivesse aqui hoje. Não era nem plano meu e nem do Hélito, né? Era plano de Deus, que é o mais importante. E antes de eu devolver a palavra para o pastor, o Senhor colocou no meu coração para contar uma história bem rápida para você. Eu vou fazer uma pergunta sincera. Para quem que essa mensagem serviu nessa noite? Levante a mão bem alto. Deixa eu ver bem. Para quem que essa mensagem serviu? Amém. Baixa a mão. Por que que a gente vem no culto, ouve a palavra, sai forte, passa 3 dias, a gente já está fraco de novo? Tem alguma coisa errada? Só um minuto. Isso perdurou durante muitos anos, essa pergunta no meu coração. Até que um dia eu estava pregando nos Estados Unidos, uma igreja americana. Tinha 2.000 pessoas no templo. E eu estava pregando normal, a mensagem. Daqui a pouco lá no fundo assim, ó, um homem negro alto, mas pensa na jamanta. Esbugalhou o olho, começou a falar em mistério bem alto, assim, se mexer. E ele pegou, era tão grande que tinha 4 corredores assim, fora os laterais. E eu vi ele se mexendo e vindo em direção ao altar. E eu pensei, né? Parecia 2 cérebros. Um pregando e o outro olhando. Aí eu ia para cá, ele vinha para cá. Eu ia para lá, ele ia para lá. Eu pensava, eu acho que é comigo, hein? E ele marchando, mas um Godzilla, irmão. Às vezes toporado aqui. Falei, meu Deus. Eu ia para lá, ele ia para lá. Eu ia para cá, ele vinha para cá. E olha aqui para mim, preste atenção. E a igreja estava recebendo na calmaria. Foi ele que começou a fazer escândalo. E ele veio. Quando ele chegou na tribuna aqui, ó, ele pulou no púlpito. Aí eu fiquei com medo. Porque ele veio na minha direção. Na época, eu estava 30 quilos mais magro. Parecia um palito de dente. Irmão, esse homem me atracou aqui, ó. Me levantou, que é fácil de me levantar. E começou a profetizar aqui no meu ouvido. Esse homem cuspiu tanto aqui que eu achei que nunca mais ia nascer cabelo nessa área aqui, ó.
esperando. Eu falei, vai quebrar. Fiquei esperando o estralo. Olha aqui para mim. Sério isso? Eu olhei por cima do ombro dele assim, para o pastor que estava sentado. E o pastor com as mãos levantadas. Oh Lord, we bow before you and now assure we honor you. You are King of Kings, Lord of Lords. Nothing compare with you, God. You are the great. E adorando. E eu falei, meu Deus, estou apanhando, morrendo. E o cara adorando. Olhei para os diáconos tudo adorando. Eu falei, é para eu morrer mesmo. Eu falei alguma besteira. E esse cara ficou com raiva de mim. Irmão, uma hora ele me largou. Quando ele me largou, eu não sabia se eu corria, se eu ficava. Fiquei meio naquela, né? Ele abriu o blazer assim, ó. Quando ele enfiou a mão no blazer, eu falei, agora sim, agora é hora de se despedir. Ele vai puxar uma arma, vai dar 3 tiros na minha cara e está tudo certo. Ele abriu o blazer assim, irmão, enfiou a mão, tirou um tucho de dólar. Tucho assim, ó. Jogou no meu pé. Pá! E eu olhei aquilo, eu falava, uau, so good, congratulations. Doido para pegar. E o medo de abaixar e ele dar um chute na minha cara. Aí eu fiquei naquela, né? Eu não sabia se eu botava o pé em cima. Porque, irmãos, foi esse homem me bater, a igreja explodiu de alegria. Todo mundo começou a falar em língua, a fazer barulho. Eu falei, que estranho. Eu apanho e todo mundo fica feliz. Vai vendo isso. Aqui, ó. Não se distraia. Eu tentei controlar no microfone e não consegui. Irmãos, ficou incontrolável. 2.000 pessoas, parecia um estádio de futebol. Aí, na experiência, larguei o microfone e fui lá no pastor. Falei assim, pastor, era um bispo, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Irmão, esse homem levantou na autoridade, enfiou o dedo na minha cara. Eu pensei, agora eu vou apanhar dele também. Ele falou, presta atenção no que ele me disse. Presta atenção no que ele me disse. Não esqueça isso. Isso foi em 2011. Ele me disse assim, em todo lugar que você for, você conte essa história. E eu pensei que eu apanhei. Ele diz assim, this is a secret of American Church. Esse é o segredo da igreja americana. E eu pensei, sem entender, tá? Que segredo? De costa para o povo e falando com ele. Qual o segredo? Ele diz assim, aqui nenhuma palavra profética passa batida. Quando a gente percebe uma palavra profética, a gente sabe que Deus é de aliança e de pacto. Aí a gente corre e sela a palavra com uma oferta. Você sabe por que aquele homem saiu de lá e fez isso? Porque você disse uma palavra que ele captou para ele e não queria deixar ela se perder. Aí eu falei assim, então todas as vezes que Deus falou comigo que eu não selei o que Ele disse com um pacto, Ele não tem obrigação de cumprir o que Ele falou. Ele diz, só que aqui nenhuma vírgula se perde. Irmãos, quando eu larguei de falar com ele, que eu voltei aqui, até as crianças estavam jogando dinheiro em cima de mim, aquele monte. Eu fiz uma oração, falei, Deus, por que isso não acontece no meu país? Por que lá o meu povo vive na opressão financeira que ele vive? E prometi que toda vez que me fosse dada a oportunidade de falar de oferta, eu ia contar essa história.
Você percebeu que eu perguntei para quem que serviu essa mensagem nessa noite? E todo mundo levantou a mão? Foi ou não foi? Então, porque a palavra foi para você, agora ela precisa voltar para o altar. Deixa eu frisar em letras garrafais e em negrito. Olha aqui para mim. Eu não estou pedindo dinheiro para mim. Sabe por quê? Porque eu não preciso, graças a Deus. Eu tenho a minha empresa há 26 anos. Eu trabalho com carro antigo. Nós já mandamos carro para a Europa, para a Holanda, para a Bélgica, para os Estados Unidos, para o Canadá, para vários lugares do mundo. Eu estou aqui simplesmente por causa de uma missão. Hoje é um dia especial. 5 anos desse ministério. Eu quero que você traga a melhor oferta para esta casa.